Olá, tudo bem? Deus te abençoe. Que essa palavra possa mudar a sua vida mais um pouco, porque nós vamos crescendo. É de glória em glória, é por etapa. Deus vai tratando a nossa vida e nós vamos nos transformando de acordo com a vontade de Deus. Hoje estamos falando do dia 5 de maio, que é Provérbios capítulo 5. Então nós vamos acompanhando o dia a dia. Se você não viu os outros vídeos ainda, assista, porque tem uma mensagem para cada dia do mês de maio, como estamos seguindo essa sequência. Mas antes de falar, antes de ler a palavra de Deus, deixe seu like, compartilhe com 2 ou 3, se inscreva se você não é inscrito, nos ajude a cumprir a grande comissão. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Lembre disso. Não foste vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós, e vos nomeei para que vades, deis fruto, que o vosso fruto permaneça. João capítulo 15, versículo 16. Para resumir o versículo, é assim, ó. Pede abacate, dá abacate. Pede laranja, dá laranja. E filhos de Deus, gera filhos para Deus. Esse é o nosso fruto. A gente pode cantar, dançar, fazer muita coisa. Mas o que mais agrada a Deus é que a gente leve a palavra bendita a outras pessoas. Porque Deus quer que todas as pessoas se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Bom, nós vamos ler então Provérbios capítulo 5, versículo 1 e versículo 2. Está escrito assim: Filho meu, atende à minha sabedoria, à minha inteligência inclina os ouvidos. Versículo 22. Quanto ao perverso, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Ele morrerá pela falta de disciplina, e pela sua muita loucura, perdido cambaleia. Na Bíblia Viva está escrito assim: Meu filho, ouça os meus conselhos sábios, escute com atenção a voz da experiência. Assim você sempre se portará decentemente e terá palavras certas para dizer em todas as ocasiões. Versículo 22 e 23. Os pecados do perverso trazem seu próprio castigo. São as cordas que acabam prendendo o pecador. Ele morrerá porque não deu importância aos bons conselhos. A teimosia e a desobediência levaram o pecador ao caminho da destruição. Bom, o texto aqui começa dizendo, para aquele que é filho de Deus, aquele que quer fazer a vontade de Deus, ele deve ouvir a instrução do Pai, o Pai Todo-Poderoso. Dá ouvido à inteligência de Deus. Porque a Bíblia diz que há caminhos que ao homem parece direito, mas ao final deles é caminho de morte. Porque o nosso dia a dia, a gente vive num conflito. Paulo disse assim em Romanos: o espírito luta contra a carne e a carne luta contra o espírito. Então, realmente é um desafio muito grande nos mantermos na direção certa que Deus nos chama, que o Espírito Santo quer, porque são várias as tentações, tá? Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Então, resumindo, os desafios que nós vivemos. Todos nós vivemos desafios. A Bíblia diz que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. E ele orou e desceu fogo do céu. Ou seja, Elias era tentado igual eu e você. O que ele fez, a vida que ele teve com Deus, nós podemos copiar e aprender com ele e fazer também como Elias fez. Então aqui diz assim: filho, atende a sabedoria, ouve as palavras de inteligência. E aí começa a descrever aqui sobre a mulher adúltera, que pode ser também o homem adúltero, que pode ser os caminhos que a pessoa vai trilhando, achando que está aproveitando uma oportunidade e dizendo assim: afinal de contas, eu só vou viver uma vida, eu preciso ser feliz, eu quero viver intensamente, eu prefiro arrepender das coisas que eu fiz do que das coisas que eu não fiz. São declarações que a gente ouve por aí. Não quero entrar em polêmica, não quero julgar ninguém. Só quero que a gente faça uma reflexão. É isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina assim, ó: filho meu, atende a sabedoria. Dá ouvido à inteligência, que vem de Deus. Para você se guardar e começa a falar sobre o relacionamento, sobre o seu casamento, sobre a criação de filhos. Então Provérbios começa a te mostrar a forma correta de andar que agrada a Deus. Qual a forma que agrada a Deus?
é a forma que você será feliz. Quando você compreende isso, você começa a compreender o propósito de Deus para a sua vida. Porque quando a gente começa a andar de acordo com a nossa própria vontade, as nossas tendências, a Bíblia diz assim em Tiago, cada um é atraído e seduzido pela própria concupiscência. A concupiscência dá à luz o pecado. O pecado consumado gera a morte. Então cada um é atraído pela própria vontade carnal. Aquela vontade carnal dá à luz o pecado. E quando você pratica aquele ato, aí sim, aí você pecou. E aí a Bíblia diz que quem peca morre. E quem peca é escravo do pecado. Mas Jesus veio para nos libertar. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando você conhece a verdade, você pode dizer não para o pecado. Mesmo que você fique com vontade. Vontade não é pecado. Ter vontade de praticar um ato errado não é pecado. Lembra disso. Isso é concupiscência. Você está com vontade de fazer alguma coisa, não é pecado. Pecado é quando você faz determinada coisa. Então, a Bíblia ensina isso aqui, da pessoa andar nos caminhos de Deus. E aí, no final, ele mostra a recompensa para os perversos, a recompensa para o ímpio, a recompensa para aquele que não teme a Deus, a recompensa para aquele que nega a existência de Deus, para aquele que nega obedecer a Deus, para aquele que acha que aquele que obedece está perdendo tempo, porque às vezes esse conflito vem em nós. Porque a gente pensa assim, mas eu obedeço e o que eu ganho com isso? Você ganha a presença de Deus a cada dia, você ganha a vida eterna, não através da sua obediência. Cuidado aí, vou fazer uma pausa aqui, Porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Agora, nós não somos salvos pelas obras, pelas boas obras, mas somos salvos para as boas obras. Então, você não é salvo porque pratica boas obras, mas se você é salvo, você precisa se comprometer a praticar boas obras. Não é boas obras de caridade, não. Boas obras com você, com a sua família, obras com o seu próximo. Toda a sua atitude, né, fazer obras só de caridade, é bem importante isso. É você ter um comportamento transformado pela palavra de Deus. Não é ficar fanático, é ficar uma pessoa que tem sintonia com Deus, que anda com Deus, que ouve Deus, que fala com Deus, que tem essa conexão com Deus. E para encerrar, o versículo 22. Quanto ao perverso, aí ele está mostrando quem desobedece. Ele diz assim, quanto ao perverso, as tuas iniquidades o prenderão. Né? Quanto ao perverso, os pecados vão prender, porque quem peca é escravo do pecado. E com as cordas do seu pecado será detido, ficará preso. A pessoa que peca, ela fica presa naquele comportamento, nas consequências, porque todo mundo sabe. Você não é obrigado a plantar nada, mas tudo que você plantar, você vai colher. Gálatas, Paulo escrevendo aos Gálatas, ele diz, olha, não vos enganeis, de Deus não se zomba. Tudo que a pessoa plantar, ela vai colher. Então pense nisso a cada dia. E versículo 23, ele morrerá pela falta de disciplina, e pela sua loucura, perdido, cambaleia. Então o perverso, ele fica perdido. Na Bíblia Viva está escrito assim, os pecados perversos trazem seu próprio castigo. São cordas que acabam prendendo o pecador. Tá vendo? Ele morrerá porque não deu importância aos bons conselhos. A pessoa que não ouve os bons conselhos, seja do pai, seja da mãe, seja do amigo, seja de qualquer pessoa. Agora imagine o conselho de Deus. Porque Deus diz assim, olha, eis que eu ponho diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. E ele aconselha, escolha, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Deus quer salvar você e sua família, Deus quer abençoar você e sua família, Deus quer prosperar você e sua família. E continuando aqui, ele diz assim, a teimosia e a desobediência levarão o pecador ao caminho da destruição. Como já disse, há caminhos que ao homem parece direito, mas o final deles é o caminho de morte. Então, o meu conselho é que você opte pela vida de obediência, pela vida de andar na presença de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te revele a vontade dele a cada dia e que essa bênção esteja na sua vida, na sua família, em nome de Jesus. Muito obrigado pela sua atenção e antes de desligar, não esqueça, dê o seu like, se inscreva se você ainda não é inscrito, compartilhe com 2 ou 3. Se essa palavra ajudou você em alguma área, compartilhe com alguém. Com certeza
vai ajudar outras pessoas também. Eu espero que você continue conosco, nos acompanhando, nos seguindo aí e assistindo, participando. Deixe um comentário, peça alguma oração se você quiser e que Deus te abençoe e vamos crescendo, desenvolvendo nossa fé com temor e tremor. Que Deus te abençoe e te guarde. Em nome de Jesus e até a próxima, se Deus quiser.